Bora, pessoal, tudo bem? Vamos em frente. Aqui é o Observador, gente. Olha, a gente está aqui dando uma olhada aqui nas bombas do dia, né? Gente, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC da blindagem. A gente vai ver aqui como é que está essa questão. São duas PECs importantes. Primeira da blindagem e depois a PEC da anistia. Bom, a PEC da blindagem, ela tem a ver exatamente, o nome não é esse, né? É um apelido jocoso dado pela imprensa, ou sei lá quem que dá esses apelidos idiotas, né? Mas foi aprovado por 344 votos contra 133. Seria uma forma de blindar o Senado e a Câmara dos Deputados, parlamentares, né? De ações do Supremo Tribunal Federal contra esses parlamentares. Se o cara tem lá uma capivara, o senador ou o deputado tem lá, né, investigações, né, da Polícia Federal, da PGR, da AGU e tal, então o Supremo pode estar, né, apertando aqueles botões de chantagem, que a gente já sabe como é que funcionam, né? Há muitos anos que é desse jeito. O Senado chantageia o Supremo chantageia o Senado, que são senadores que podem aplicar sanções, né? Inclusive impeachment contra ministros da Suprema Corte. E aí eu novamente tenho que falar no Zé Dirceu, né? O Daniel, lá de Cuba, coronel cubano. Zé Dirceu falou muitas vezes abertamente, especialmente naquele período em que a Dilma foi impeachmentada, né? A presidenta, que a Suprema Corte jamais poderia ser um poder, somente uma corte constitucional. Eu concordo ipsiliteris com Zé Dirceu, Daniel, né? Daniel é o apelido do Zé Dirceu no exército cubano, tá, gente? Quando ele foi guerrilheiro de Cuba, lá treinado em Cuba. Bom, a gente tem que entender algumas coisas que são importantes com relação a uma corte, a um tribunal que não foi eleito, né? Ele não tem legitimidade popular, né? Esses 11 ministros da Suprema Corte são todos juízes indicados pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, passam ali por aquela sabatina no Senado, mas, né, hoje tem o quê? Tem o Flávio Dino, que já foi juiz, né? E o Fux, que são dois juízes de carreira. O Fux mais, né, do que o Dino. Mas o resto, gente, é tudo político, né? O Dino também foi juiz, mas depois tornou-se um político, né? Assim como Alexandre de Moraes, que foi promotor público e também tornou-se político, né? E depois chegam à Suprema Corte por via política mesmo. Favores, né? Aqueles favores. Vou te colocar na Suprema Corte. E depois, né, a gente faz aquele esquema de cambalacho, né? Então, gente, a PEC da blindagem é para blindar deputados e senadores de ações de chantagem da Suprema Corte contra esses parlamentares, né, pessoal? Então, foi muito importante isso aí. Foi aprovado em primeiro turno, né? O que pode mudar agora? O texto foi aprovado por 353 votos a favor, 134 contra. No primeiro turno. E no segundo turno foram 344 a favor e 133 contra. Teve abstenção aí, né? Agora, o nome dela é PEC das prerrogativas, o apelido, né? Ou PEC da blindagem. A proposta promove mudanças no artigo que trata da imunidade parlamentar. Isso já está na Constituição, né? Mas de uns 10 anos para cá, a Suprema Corte tem interferido tanto no Legislativo que eles tiveram a necessidade de reavaliar essa cláusula, né, importante de blindar o parlamento, né? Porque o parlamentar, gente, ele teve milhões de votos, milhares de votos, centenas de votos. Ele foi eleito para representar milhares de pessoas. Quando você, por exemplo, caça o mandato do Daniel Silveira, você está eliminando o voto de milhares de pessoas. Do Deltan Dallagnol, muito pior. De milhões, ele teve milhões de votos, né? Então é muito pior, né, você fazer isso. Você elimina as vozes daquelas pessoas que votaram no Deltan Dallagnol para que ele as representasse. É um absurdo, né? Isso vindo da Suprema Corte dessa forma tão bizarra, né? E agora a gente vai ver a PEC da anistia. Agora que a gente vai ver se vai ser a tal da anistia light
ou se será uma anistia ampla, geral e irrestrita, inclusive para o Bolsonaro e o núcleo número 1 do golpe de Taubaté. Enquanto isso, o Bolsonaro ontem correu para o hospital, né, gente, com Michele passando mal, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Leito de Bolsonaro em hospital tem segurança reforçada e veto a celular. Cara, os caras estão... eu até comentei com alguns colegas, né? Os caras estão querendo matar o Bolsonaro. A verdade é essa, né? Ele ficou quase 10 segundos sem respirar, ele engasgou, ele está tendo acesso de soluço já há muito tempo, né? Ele engasgou, falou que estava tendo uma espécie de... Segundo Flávio Bolsonaro, o filho dele, né? Ele estava tendo uma espécie de... como eu poderia chamar? De cãibra aqui no diafragma. Aí não conseguiu respirar e o Flávio falou que ele botou para fora um jato de uns 2 metros assim, de distância e colocou para fora alguma coisa, né, que estava entalada. Aí a Michele pegou as coisas e correu para o hospital, botou no carro, correu para o hospital. E gente, eu acredito firmemente que o Alexandre de Moraes, assim como fez com o Clezão, tá doido para matar o Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma. Que o PT todo também, o pessoal todo, PCdoB todo, queiram que o Bolsonaro morra, é o que eu acho, né? Aqui o Flávio falou que vai continuar batalhando, brigando pelo pai, pelos irmãos, né, pela família, e ele permanecerá internado e pediu trégua a Alexandre de Moraes. Você vê a que ponto a pessoa tem que chegar, se submeter, né, pessoal? Terrível isso, né? Que coisa horrorosa. Ter que se submeter, tá vendo? O Flávio falou que ele teve falta de ar e vômito a jato antes de dar entrada no UDF Star. Ele teve domingo no hospital fazendo exames com aquela bateria de motociclistas da polícia. Tinha uns 30 carros, uns 100 policiais. Eu não entendo o que esse pessoal está querendo. Eles estão achando que Bolsonaro vai fugir, né? Como assim? O cara não tá passando mal, tá doente, vai fugir como, né? Mas esse Alexandre de Moraes, a hora dele vai chegar. E depois a gente vai falar sobre essa questão do Bolsonaro e vamos falar também dessas votações que aconteceram ontem, né? A PEC da blindagem, e agora será a vez da PEC da anistia. E vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? A gente tem que entender que houve negociação mesmo, né? Tinha gente falando sobre... seria importante primeiro votar a PEC da anistia, depois a da blindagem, mas parece que a negociação foi primeiro vota a PEC da blindagem para que os parlamentares tenham essa blindagem contra ações do Supremo Tribunal Federal contra parlamentares, né? Aquela chantagem. E depois a votação da PEC da anistia, que tem que ser uma coisa ampla, realmente ampla, geral e restrita, senão não adianta, né? E na semana que vem, gente, dia 23, começa a Assembleia Geral da ONU, Lula vai para Nova York no sábado, Padilha e Lewandowski sem visto, por enquanto, né? O Itamaraty está lá brigando para arrumar o visto para os caras. E o Marco Rubio falou que o Brasil vai tomar sanções durante a Assembleia, durante o discurso do Luiz Ignorácio, né? Luiz Ignorácio, como é o presidente do Brasil, infelizmente, né? Ele é que abre, é um protocolo já antigo, que presidentes do Brasil é que abrem a reunião da Assembleia Geral da ONU e logo depois fala o presidente americano. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai ter alfinetada, mas o Marco Rubio falou que vai meter mais sanções no Brasil. Vamos ver, gente. São os assuntos mais importantes do dia hoje, né? E vamos acompanhar a saúde do Bolsonaro e a votação dessa PEC aí. E também a CPMI, né, do INSS, que está rolando, a imprensa não fala nada, tá todo mundo quietinho, todo mundo quietinho. Vamos acompanhar. Vai ver. Falou, pessoal. Vamos em frente. Bom dia. Hoje é quarta, 17 de setembro de 2025. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.